Vamos receber uma palavra hoje. Nosso irmão diácono Odir vai estar nos abençoando através da ministração da palavra. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Na semana passada nós tivemos o pastor Gilmar ministrando e nos mapeando o livro de Atos, né? Que é o livro que nós vamos estar nesse trimestre estudando. E toda vez que falam em Atos, né? Alguns meses atrás os jovens estavam estudando Atos e me chamaram para compartilhar alguma coisa. E toda vez que falo em Atos, vem sempre em minha mente o Pentecoste, porque foi ali que a ação da igreja começou. E o curioso, né, que Pentecoste era uma das festas judaicas. E era a única festa judaica que se podia entrar com pão fermentado. As outras festas não podia ter pão fermentado. Em alguns casos não podia nem ter fermento dentro de casa. Mas a festa de Pentecoste era trazido 2 pães fermentados. Quem quiser depois conferir, está lá em Levíticos capítulo 23, a partir do 15, que fala do pão exatamente no 17, versículo 17. E sempre me chamou a atenção porque justamente nessa festa tinha pão fermentado. E é essa festa que a igreja inicia a sua ação. A gente sabe que o fermento, normalmente, na Bíblia, representa o pecado. Normalmente, é o pecado. E nessa festa tinha 2 pães fermentados para serem oferecidos. E isso nos leva a entender que a igreja de Cristo estava sendo representada por aqueles 2 pães. Pães asmo representa Jesus, que não tem nenhum pecado, não tem nenhuma mácula. Pães fermentado representa a nossa humanidade. E por que no Pentecoste veio línguas como fosse de fogo? Porque as senhoras sabem, principalmente, mais do que nós homens, que se você fermentar alguma coisa e levar ao fogo, o fogo neutraliza a ação do fermento. Portanto, a igreja é feita de pecadores como nós, mas sob o poder do Espírito Santo, que é fogo, o nosso pecado é anulado e nós somos aprovados diante de Deus. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas aquele que nos queima é perfeito. Aquele que habita em nós é perfeito. Aquele que conduz a igreja é perfeito. É o Espírito Santo de Deus. E o pastor Gilmar enfatizou, aqui entra o ministério do Espírito Santo. E nós, de hoje em dia, já entramos nesse mistério de nosso fermento. O pecado que há em nós está sendo queimado dioturnamente, neutralizado pelo poder do Espírito Santo, que habita em nós, é sobre nós e por nós. Amém? O pastor, eu até comentei com o pastor Marcos Leite, que o pastor já tinha pregado por mim. Quando ele falou, faça aquilo que Deus quer que você faça. Eu falei, não preciso mais nada. Portanto, eu vou falar com mais palavras aquilo que ele já resumiu. Amém? E, para tanto, eu pedirei aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1.
Amém? Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós somos igreja, e a igreja tem um propósito. Nós somos igreja coletivamente e somos igrejas individualmente. A gente vê na história bíblica que toda vez que Deus comissiona alguém a fazer alguma coisa, é impossível para aquela pessoa realizar. Abraão, o pai da fé, Deus falou: serás tu pai de uma numerosa nação. E eles não podiam gerar, ele e sua esposa, filhos. E ele também não era perfeito. Embora nós temos que dar testemunho dele, porque é verdadeiro que ele é o pai da fé, este mesmo homem, por 2 vezes, disse que sua meia-irmã era e esposa, disse que somente era esposa, porque ele tinha receio de morrer. Mas se a promessa não havia sido cumprida, ele não iria morrer. Mas Deus não imputa os nossos momentos de fraquezas a nós. Mas Ele leva em consideração a nossa obediência e a nossa perseverança. Porque quando chega lá na frente, Deus se refere a Abraão da seguinte maneira, em Isaías 41:8, Abraão, meu amigo. A missão que ele tinha para fazer era impossível. E Deus te chamou para fazer algo impossível. Porque se você depender de você, a glória é sua. Mas quando nós dependemos dEle, a glória é dEle, a honra é dEle. E nós somos abençoados a cada instante, porque vemos o impossível acontecer através das nossas vidas, apesar de sermos quem somos. Portanto, como o pastor falou, se tem alguma coisa a ser feita, não olhe para você, olhe para aquele que te capacita. Porque ele te pediu algo que você não pode fazer sozinho. E ele não quer fazer porque Deus não precisa se exibir. Mas ele quer mostrar as coisas do mundo, que ele usa as coisas fracas para fazer as impossíveis. Porque quando acontecer o impossível, ninguém vai olhar para você, mas para o Deus que há em ti. Portanto, nós temos uma coisa a ser feita, que nos foi proposta, e é sermos igreja. E igreja é sal na terra. Nós estamos aqui para salgar. Às vezes a gente olha os heróis da fé e a gente não entende porque Deus usou quem usou. Por exemplo, o que Deus fala de Moisés? Homem manso. E diz que nunca houve outro como ele. Lógico que ali, antes de Jesus ter vindo à terra. Mas esse próprio Moisés, que Deus diz que ele é manso, foi capaz de pegar um egípcio e matá-lo com soco e pontapé, que nem eu, na minha fraqueza espiritual, acredito ter coragem. Mas Deus disse que ele é manso. Porque Deus não disse que ele era manso quando ele estava ali. Deus falou depois que ele atravessou o deserto 40 anos com Deus. Porque o que Deus tem para fazer através da sua vida vai ter que ter o selo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem para te capacitar alguma coisa, ele também te transforma. Porque ele tem um propósito através da sua vida. E tem um propósito dentro da sua vida, dentro de você, dentro de teu ser. E nós temos que entender essa coisa e trabalharmos com Deus. Entendermos, por exemplo, os tempos. Agora, a gente não pode confundir o tempo de Deus com paralisia.
Por exemplo, Jesus veio e começou seu ministério na terra aproximadamente aos 30 anos. Porém, se você pegar o capítulo de Lucas, o último versículo do capítulo 2 de Lucas, lá vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Portanto, meu querido, pode ser que o teu ministério ainda não esteja em desenvolvimento visível, mas a transformação na sua vida tem que estar visível diante de Deus. E não venha dizer que é só diante de Deus, porque também é diante dos homens. Por isso que a mãe de Jesus ainda não era chegado o tempo dele e disse: vai, leva para ele, quando ele estava em Caná, nas bodas de Caná, para fazer o milagre, porque era visível diante dos homens que ali tinha graça, sabedoria e também crescimento e estatura. Você cresce espiritualmente nessas coisas, e esse crescimento que vem de Deus, ninguém esconde. Quer um exemplo? Davi. Quando Saul começou a ficar possesso, quem foi chamado para tocar para ele? Davi. E o que disseram ao rei? Existe um filho de Jessé, e o Espírito de Deus é com ele. Aonde o Espírito de Deus está, você é visível. Deus aparece através de você, não por causa de você, mas por causa do Espírito. Ninguém me conhece, basta Deus te conhecer. Agora, entenda uma coisa: se Deus te conhece, Ele te mostra para o mundo. Se Deus trabalha em você, Ele te mostra para o mundo. No livro de Jó, não é o diabo que aparece lá em cima falando de Jó. É Deus que exibe Jó ao diabo. Porque aquilo que Deus gera em você é dele. E se é dele, é perfeito. E isso ele exibe. E eu acredito que você já tenha algo de Deus para Deus exibir ao mundo. A gente quer se mostrar. A gente passa vergonha. Mostre o Deus que há em você, e Ele será exaltado, e você será diferenciado na terra, porque a obra que Deus te trouxe para fazer, há uma nuvem de testemunho olhando. E sabe quem é essas nuvens? Os estudiosos dizem que são provavelmente os heróis da fé, e eu creio nessa interpretação, nessa exegese do texto, enfim. Sabe por quê? Porque eles eram homens falhos que nem nós, e venceram, e deixaram o testemunho escrito nos livros da Bíblia, para que eu e você pudéssemos seguir, pudéssemos ter como parâmetro, porque os heróis da fé tinham muitos defeitos, mas Deus com ele neutralizou, porque o fogo do Espírito mostra Jesus Cristo, e não o defeito do vaso que somos nós, mas o conteúdo e o que está lá dentro é Ele, e Ele é santo, 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 santo e santo. Por isso que quando você fica se menosprezando diante de Deus, Deus quer ver qual é a visão que você tem. Nós não somos nada, mas estamos com Ele, nós não somos ninguém. Um vaso que carrega o Espírito Santo não é nada. Jesus morreu por nada. Quando nós olhamos para a glória de Deus, não somos nada, mas para o propósito que Deus, que Ele tem em cada uma de nossas vidas. Nós não somos capazes, mas Ele nos capacita, nos transforma e vai do início ao fim conosco. Por isso não há motivo para dizer: eu tenho vergonha, eu não sei. Porque se é isso que Ele mandou você fazer, é Ele que vai te garantir. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Aí
Deus é Deus. Ele não te deixa se arrebentar, mas te deixa cair. Cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu quero ser presidente dessa igreja, eu tenho convicção que Deus não me chamou para isso. Se eu quiser dar um tiro no pastor, aparecer no outro dia dizendo que o anjo mandou eu subir aqui, eu subo. Agora a queda é minha. E Deus tenha misericórdia para que Ele me levante. Almeje aquilo que ferve no teu coração. Almeje aquilo que aquele que colocou no seu coração, ainda que você esteja fraco, quando você olha para ele, o sonho reaparece. Você quer saber como é que o Espírito Santo fala contigo? É quando você está sozinho, se imaginando fazendo alguma coisa para Deus. Você pensa que é você, é o Espírito Santo dizendo, é isso que eu quero. Aí você diz, mas é muito grandioso. E o Espírito Santo diz, eu sei. Porque de mim eu querei o efetuar. Eu só quero que você obedeça, que eu efetuarei, mas eu preciso da sua conivência para comigo. Deus quer que nós sejamos participantes, porque Ele vai nos trazer para liderar a terra. A gente pensa que a gente vai ficar escondido atrás de Jesus. Não, Ele diz, vem comigo, igreja, e vamos dominar a terra. Só que Ele diz lá na oração que Ele ensinou, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. E nós somos os responsáveis desde já para dizer, venha o teu reino. E que é o reino de Deus? É o reino de justiça, de paz e alegria no Espírito de Deus. Isso nós temos que começar a viver agora. Já é promessa, e quem prometeu garante, é Deus. As palavras de profetas são para ser analisadas, as palavras da Bíblia são para serem obedecidas e entendidas. Se não entendeu, obedeça, depois vem o entendimento. Mas obedeça, 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 porque Ele garante. Existe uma coisa a ser feita, faça. Agora, existe o tempo. Não faça que nem Moisés, porque você precisa também ser trabalhado. Mas eu repito, enquanto Ele te trabalha, Ele também te mostra. Não quer dizer que você vai ficar 100% inoperante. Porque Deus trabalha desde o início. Jesus Cristo disse, ainda trabalha. Deus não gosta de preguiçosos. O que você pode fazer que não é visível? Interceda. Interceda. Porque a gente costuma dizer que Deus procura só uma classe de pessoas, os adoradores. Mas dentro dessa classe de adoradores, Ele procura aquele que está na brecha, para que Ele não consuma esta nação. Interceda por esta nação, porque Deus, na criação, deu o mundo a nós. Quando o diabo se apresenta para fazer algo, Deus mostra as orações daquele que tem legitimidade, que somos nós, e neutraliza a ação do diabo. Portanto, se o teu ministério público não apareceu, existe um outro ministério que dá o mesmo impacto no mundo espiritual, que é a intercessão. E intercessão é joelho. E eu vou confessar, eu acredito que isso aconteça comigo. Eu aprendi a orar, mas eu não gostava de orar. Eu aprendi a orar, mas não gostava. Mesmo porque me ensinaram que orar era fazer repetições, que é reza. Eu tinha que primeiro acalmar a Deus, dizer que Ele era bonito. Aí depois que Deus estivesse mais calmo, porque Deus para mim era um ser raivoso, doido para me bater, mas eu chamava Ele de bonitinho, Ele ficava mais calmo. Aí depois eu falava uma coisinha até conquistar a Deus. Quando eu entendi que Jesus Cristo trouxe a maior revelação de Deus, que é Ele é meu Pai, e meu Pai eu não peço licença, eu abraço, eu agarro, eu brinco. Eu falei, agora sim eu posso orar.
eu posso falar com Ele. Porque Ele já sabe o que eu vou dizer antes de dizer. Agora, é óbvio que quanto mais você fala com Deus, mais você quer chamá-lo de lindo, maravilhoso. Porque Ele é lindo, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jeová Jireh, Rafá, você quer falar porque Ele é, mas não para acalmá-lo. Porque Jesus disse, teu Pai e meu Pai, nós somos filhos. Aí a oração se torna um prazer. E quando a gente se joga na presença de Deus, o Espírito vem e nos ensina a orar. E normalmente quando o Espírito me pega para me ensinar a orar, não 100%, mas normalmente há intercessão. Porque eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque me ajoelhar e pedir para mim é fácil. Pedir para os outros é bíblico. Agrada a Deus. Louva a Deus. Então, existe uma tarefa que você pode fazer. E depois haverá outras tarefas públicas que Deus vai te mostrar. Essas têm o seu tempo certo. Mas interceder, orar e crescer no conhecimento de Deus, começou no dia que você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tem o porquê não. E o Espírito Santo colou contigo. Porque é triste, mas nem orar a gente sabe, né? Nem isso. Eu sei bem reclamar, mas parece que não tem muito essa categoria de oração. Mas eu sei reclamar. Sei de perguntar a Deus por que Ele me deixou tropeçar. Por que Ele deixou investir numa coisa furada, embora eu não tenha perguntado a Ele se eu deveria ou não. Por quê? Porque a gente quer orar a Deus não para aprender a trabalhar com Deus. Muitas das vezes a gente quer transferir para Deus as responsabilidades que são nossas. E as nossas responsabilidades, Deus nos ensina a trabalhar com elas, a conviver com elas, mas Ele nunca pega para Ele. Mas Ele cuida de mim, cuida de você, cuida de nós. Existe em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, uma passagem que ele fala da figueira. Ele vem e vê uma figueira com folhas. E ele se dirige a ela para pegar fruto, porque ele estava com fome. E o versículo diz, logo ali a partir do 12, 13, 14, que a figueira não estava na época de figos. E Jesus vai, encontra folhas, não vê figos, e amaldiçoa a figueira. Eu acostumei a perguntar a Deus as coisas. Por que Ele amaldiçoou uma figueira que não tinha que ter figos? E Ele buscava figos. Se você ler qualquer livro, rodapé de livro que vai explicar essa passagem, você vai ver que lá está dizendo que normalmente a figueira, quando está com muitas folhas, ela também tem fruto. Porque normalmente eles crescem juntos. O que eu estou querendo dizer aqui é, não se precipite em, antes do tempo, mostrar o que você não é. Porque quem nos mostra não somos nós, é Deus. Se você se mostrar, você vai aparecer cheio de folhas. Árvore da sombra. A sombra, ela causa um alento. E isso é bom. Quando você estiver andando na sua mentira, as pessoas vão chegar nas suas costas e vão dizer assim, você me abençoou, porque elas estão vendo a sua sombra. E você vai achar, por causa do testemunho das pessoas,
que você está sendo aprovado por Deus. Só que árvore dá sombra, mas tem que dar fruto. Porque se você não comer, você não prossegue. Você vai ter que ficar naquela sombra, porque a sombra te dá descanso, mas não te revigora. E o que te revigora é alimento. E a coisa principal de um fruto é porque a gente fala muito do legado. Nossa igreja fala muito saudosamente do pastor, o legado que ele deixou. Quando você deixa fruto, ainda que você vá, ele permanece gerando outra árvore. Tudo que você fizer e Deus aprovar, ficará como legado. Mas tudo que for esforço seu, só vai enganar aqueles que te procuram. Só que, quando Jesus vier falar contigo, Ele vai esperar de você aquilo que você está dizendo que tem. E se você não tiver fruto, como a irmã falou ali, meu Deus. Dê tempo a Deus, mas obedeça o que Deus está falando. Ele é o Senhor do tempo. O tempo é para mim, o tempo é você. Mas Deus diz, vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Deus tem uma obra para você, e Ele está te olhando. Sou eu que capacito, sou eu que faço, mas eu escolhi você para mostrar ao mundo que eu sou Deus, apesar de você. Amém ou não amém? Faça. Eu vou voltar ao início da mensagem, que foi o resumo do pastor. Aquilo que você tem que fazer, faça. E Deus vai abençoar a sua vida, porque Deus é Deus. Amém? Glória a Deus. Viu como é bom, irmãos? Nós vimos a casa do Senhor, a palavra de Deus que nos anima, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos dá vigor, que nos direciona, para que possamos fazer aquilo que nós precisamos fazer. Tem alguém vivo aqui? Deixa eu ver. Sempre gosto de falar, você está vivo, meu irmão, não tem prova maior do que essa. Ah, Deus tem alguma coisa para você fazer. Existe algo que Deus te chamou para realizar.